Abra sua Bíblia, Isaías 54. Eu quero ler o texto todo, porque ele é um texto muito bonito, mas eu quero começar pelo fim, que é uma palavra que nós conhecemos. O livro do profeta Isaías, capítulo 54. Nós vamos ler o 17 primeiro e vamos voltar para ler o texto todo. Aos que estão em casa, muito bem-vindos também. Aqueles que estão acompanhando a live, ou aqueles que vão assistir. Queria que os irmãos entrassem lá no meu Face, copie o link, compartilhe com seus amigos, com pessoas que você quer evangelizar. Olha, irmãos, existem muitas igrejas que falam sobre muitos assuntos, sobre muitas coisas, boas igrejas, bons pastores, mas o que você tem comido aqui nessa igreja, você vai encontrar em poucos lugares, porque é a direção que Deus nos deu, é aquilo que Deus tem nos presenteado, voltarmos a nos concentrar só em Jesus e não em nós. Faz 20 anos que a igreja tem trabalhado psicologia, terapia, coach, uma série de coisas voltada para o ser humano, para o homem, e deixou Jesus como coadjuvante. Nós estamos trazendo Jesus para o centro da nossa adoração, por isso nós ceiamos todo domingo. Ele que é importante, nele nós nos realizamos, nele nós somos fortes, nele nós entendemos o sentido da vida. Porque se ficar cavucando lá no teu passado, as gerações, lá 200 gerações atrás, você só vai encontrar, falhas, porque a gente vai atentar para as falhas. Mas olhando para Ele, nós vemos luz, nós vemos perfeição, nós vemos amor, nós vemos carinho, nós vemos justiça, nós vemos bondade, nós vemos cura, libertação, enchimento com o Espírito Santo. Olhando para Ele, nós somos salvos. Amém? Você entende o que nós estamos fazendo? E você faz parte disso. A tua mensagem já mudou. Quando você ministra para as pessoas, você não aponta pecados mais para elas. Você não fala para ela, você tem que mudar a sua vida, você tem que deixar disso, tem que deixar daquilo. Ela já sabe. A gente tem que apontar o caminho, O caminho é Jesus. E Jesus não condena as pessoas. A sua santidade santifica aqueles que andam com Ele. Aleluia. Olha que texto lindo, você já conhece, mas é daqui, de Isaías 54, 17. Toda ferramenta ou arma preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Agora voltando para o começo, canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz, exulta de prazer, com alegre canto e exclama, tu que não tivesses dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda e as cortinas da sua habitação, das suas habitações se estenderão, não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as estacas, porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não serás confundida. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez, porque o teu Criador é o teu marido, Senhor dos exércitos, e é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele será chamado o Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como a uma mulher desamparada e triste de espírito, como uma mulher da mocidade que é desprezada, diz o Senhor. Por um pequeno momento te deixei, mas com grande misericórdia te recolherei. Em grande ira escondi a face de ti por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Porque isso será para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não inundariam mais a terra. Assim jurei que não me irarei mais contra ti, nem te repreenderei. Marca essa palavrinha aí. Sublinha com o marca-texto ou no celular, como você conseguir. Olha, eu jurei que não me irarei mais contra ti, não terei mais ira de ti, nem te repreenderei, porque as montanhas se desviarão e os outeiros tremerão, mas a minha benignidade não se desviará de ti, e o conserto da minha paz não mudará, diz o Senhor, que se compadece de ti. Ó oprimida,
arrojada com a tormenta e desconsolada. Eis que eu porei as tuas pedras como todo o ornamento, e te fundarei sobre safiras, e as tuas janelas farei cristalinas, e as tuas portas de rubins, e todos os teus termos de pedras aprazíveis. E todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Com justiça serás confirmado, e estarás longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Eis que poderão vir a juntar-se, mas não será por mim. Quem se ajuntar contra ti, cairá por amor de ti. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo, que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Obrigado, Pai, por essa palavra. Nós te louvamos, pedimos que ilumine a nossa mente, que nos leve ao entendimento desse teu grandioso amor, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Assim como nós estamos vivenciando coisas que a gente busca explicação, e a gente até dá explicação, ou explicações, a gente até chega ao ponto de justificar Deus, porque nós somos seus filhos, nós somos seus servos. E quando alguém comenta, esses dias eu vi um camarada que disse que estava numa casa de recuperação, e daí a esposa dele que ajudou ele a sair das drogas, e lá eles cantavam, né, eles oravam, eles buscavam essa restauração através da fé, e ele falou que se dependesse de Deus, ele estaria lá até hoje, um cara amargo com Deus. Ele falou, se Deus existe, por que existe isso, por que existe aquilo? E quando acontecem coisas como nós estamos vivenciando, né, tem muitas perguntas, porque estão morrendo pastores, mulheres de pastores, filhos de pastores, estão morrendo jovens, estão morrendo pessoas de todas as nações, não é só do Brasil, em todos os lugares, né? Estão morrendo muitos por negligência, por falta de cuidado, que aqueles que deveriam dar, não dão, né? Estão usando, de certa forma, política, tudo isso que está acontecendo, no Brasil e no mundo estão usando, não é só aqui não, estão usando isso no mundo inteiro. E aí, quem crê em Deus, quem espera em Deus, quem acredita que Ele está no controle de tudo, fica perguntando, meu Deus, mas e aí? O Senhor não vai se levantar, o Senhor não vai agir? A gente levanta a mão, profetiza, canta, ora, prega, a gente deseja. Eu tenho orado desde que começou isso ano passado, a gente tem orado para que Deus faça passar esse mal, cessar esse mal. E essas dúvidas muitas vezes vêm parar sobre a nossa mente. Se você está bem espiritualmente, se você está num tempo bom, né, de oásis com Deus, você tira de letra isso, você fala, não, Deus está sob controle, Deus está no controle de tudo e acabou. Mas se você não estiver bem espiritualmente, estiver meio balançado, estiver meio titubeante, estiver ouvindo pessoas que já não acreditam mais em Deus, que já acreditam, mas acreditam assim, não, eu creio que Deus é Deus, o resto não sei. Você fica tendenciosa a questionar, e a dúvida é o contrário da fé. Duas coisas você não pode fazer ao mesmo tempo, você não pode duvidar e crer ao mesmo tempo. Não tem como você duvidar e crer ao mesmo tempo. Se você está duvidando, está duvidando, porque fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Esperança faz parte da fé. No último versículo, em relação àquele texto lá de 1 Coríntios 13, fala, agora permanece a fé, a esperança e o amor, e o maior desses é o amor, mas está ali, fé, esperança e amor, permanece essas três coisas, não pode faltar em nós. O maior dessas três é o amor. Mas eu pergunto, como está a tua fé? O que o inimigo tem conseguido soprar nos teus ouvidos? O que assistindo jornais e vendo toda essa manipulação,
você tem percebido e como você tem reagido a isso? No mínimo, eu conversando com as pessoas, vejo um grande ponto de interrogação na cabeça delas, assim, bem grande. Israel também passou por tempos assim, que eles questionaram até a existência de Deus, o amor de Deus por eles, se Deus iria ajudá-los ainda, ou ele já tinha deixado deles. E você vai seguindo a história cronológica de Israel, você tem um tempo onde eles não são ninguém, né? Aí de repente Deus os constitui como nação grande, poderosa, reinado de Davi, reinado de Salomão, depois começa a degringolar, mas eles ainda permanecem fortes, e daí com o passar do tempo, você vai pegar ali século IX até o século VI, antes de Cristo, de 900 até 600, você vai ter um tempo em que eles estão ali em pura batalha, em guerra, tentando entender as coisas, e as nações também se levantando, né? Tem a Babilônia, tem a Pérsia, depois o Império Grego, que vem logo depois dos persas. Na história você acompanha que é um movimento de reinado, de controle, de domínio, de escravização, de morte. Israel está no meio de tudo isso, mas eles têm uma promessa. Tem uma promessa feita nessa época, então já datava de 1400, 1500 anos, que Deus iria fazer com que o reinado de Davi, o reinado do filho dele, seria eterno sobre toda a terra. Isso já quando ele fala para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você percebe que há uma linha, né? Que as coisas estão acontecendo, mas nem sempre a favor do povo de Israel. Embora Deus sempre os salve, Deus sempre os conserve, é fogueira, é inundação, é fome, é escravatura, escravidão, mas sempre eles saem mais fortalecidos. E até quem gosta dessa vibe, né, do sofrimento, leva ao fortalecimento e à grandeza. O pessoal sempre olha para isso, compõe canções, poesias, salmos estão escritos aqui que falam disso. Sofremos, mas vencemos. Sofremos, mas nós nos superamos. Sofremos, mas nós avançamos, nos tornamos mais fortes. E na verdade a gente não quer isso, né? Eu ia perguntar assim, né, para levantar a mão. Quem quer sofrer, diga amém. Você não está com vontade de levantar a mão, né? Fala a verdade. Está com vontade de levantar a mão? Você quer sofrer? Mas ainda nós somos de uma escola antiga que fala que o sofrimento leva a muitas correções, aperfeiçoamento e a uma vida melhor. Eu acho que tem que ter equilíbrio, né? As coisas não são fáceis mesmo, mas também não pode ser tão difícil. As nossas orações, elas são estranhas, porque você imagine que o Michel chegasse aqui para mim e começasse a chorar e dizer: pai, eu quero só um copo de Coca-Cola, por favor, me dá. Me dá, pai. Poxa, seja bondoso comigo. Se ele viesse aqui na frente e fizesse esse choro e falasse comigo assim, o que eles iam pensar? Uns iam achar que ele é chorão, né? E viciado em Coca-Cola. Mas outros iriam dizer assim: nossa, mas ele tem que chorar tanto assim para o pai dele dar um copo de Coca para ele? Ou um Nescau, uma criancinha, ou um copo de água para o filho, um tênis. Eu falo assim: não, esse pai é cruel. Assim às vezes nós nos comportamos com Deus, como se Deus fosse cruel, como se Deus não tivesse atentando para nós, como se ele não tivesse dado o filho dele para morrer por nós. Choramos, Senhor, choramos de um jeito como se ele não fosse nosso pai. E quando a palavra diz pedir e não recebeis porque pedi mal, porque nós pedimos sem fé, não é uma fórmula de como orar, nós pedimos sem fé. Porque realmente nós ainda não entendemos o quanto esse Deus nos ama e nos quer ver bem. Esses momentos que a gente passa por luta, a gente começa a duvidar dessa bondade de Deus. E aqui está presente. Você pega o texto, você vê que Deus mesmo está dizendo através do profeta. Primeiro ele começa dizendo assim: olha, fica tranquilo porque eu vou mudar a tua situação. Canta alegremente, ó estéril, você que não teve filhos, os teus filhos serão mais do que os da casada. Aí ele vem e justifica: sim, por um tempo eu deixei vocês. Por um tempo eu permiti que coisas ruins acontecessem na vida de vocês. Por um tempo eu permiti que vocês
passassem o inferno. Mas aí a palavra já vem com uma promessa. Mas eu estou dizendo para vocês que as coisas vão mudar, e vão mudar de um modo definitivo. Eu estou dizendo para vocês, como eu falei para Noé, nunca mais as águas inundarão a terra. E vou colocar um arco no céu, que nós vemos, aliás, até hoje esse arco, né? Para mostrar que eu tenho uma aliança com o homem que, com água, eu não destruo mais a terra. Por isso que o pessoal sempre fala, dilúvio não vai ter, mas fogo vai cair na terra, né? Talvez as bombas atômicas. Mas Deus está dizendo assim, olha, eu estou dizendo que vocês não vão mais passar por sofrimento como passaram nesse tempo. Estou fazendo uma aliança, dizendo que assim como eu prometi para Noé que não inundaria mais a terra com água, eu não vou deixar vocês passarem por isso mais. Olha a palavra tremenda. Agora ele vem explicando como que ele vai fazer isso. Ele diz, ele mostra para Israel como se fosse a sua esposa, a sua noiva, a sua esposa. Eu sei que você sofreu, eu sei que você passou por coisas, você pensou e que eu não estava mais com você, que eu tinha me esquecido de você, que eu não iria mais te amparar. Mas eu estou dizendo para você, olha, eu vou fazer coisas tremendas. Interessante Michel ter cantado essa música, hoje eu não combinei com ele. A partir do verso 11 ele falou, oprimida, arrojada, com a tormenta e desconsolada, eis que eu porei as tuas pedras com todo o ornamento e te fundarei sobre safiras. O amor desse Deus pela sua noiva, pela sua igreja, por Israel aqui no caso, mas vai sendo aplicado para nós também. E faz uma promessa tremenda, com justiça serás confirmada, estarás longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Eis que poderão vir a juntar-se, verso 15, eis que poderão vir a juntar-se, mas não será por mim. Pode até se juntar contra vocês, porque quando Deus permite uma coisa, aí Deus está ali, na época, trabalhando com eles. Mas quando não é Deus, aí quem se levanta contra Israel, contra os filhos de Deus, aí, desculpa a expressão, está lascado. Se é Deus, Deus está no controle. Mas por vontade própria, por maldade, por vingança, como o Egito estava fazendo com o povo de Israel, indo além do que Deus permitia, Deus então foi lá e fez um arraso. São 10 pragas. E está dizendo, pode até se juntar contra vocês, mas não será por mim mais. Eu não vou levantar mais nenhum povo contra vocês. E aí ele fala que o ferreiro que prepara a arma contra você, foi ele que criou. Ele que colocou o sopro de vida nele. E até o opressor para o dia mau. Mas dele, para você, não virá mais. E o último verso, é o verso que você sempre, às vezes até ora profetizando, né? Toda arma forjada contra nós não prevalecerá. Só que a gente só ora essa parte e a gente precisa entender o seguinte, o nosso Deus não é Deus porque Ele é só bonzinho, Deus é justo. Ele é digno de ser adorado porque Ele é justo. E aí, eu já vou deixar a minha mensagem para você hoje bem curtinha. Deus é justo. Se Ele não fizer justiça, Ele não é Deus. Porque existe a maldade, existe aqueles que matam, existe aqueles que oprimem, que maltratam, que desdenham, que zombam, que pisam. E nós, como somos filhos de Deus, nós sabemos a diferença do certo e errado. Quando nos sentimos injustiçados, a gente sabe que isso é injustiça. Se nós fizermos uma injustiça, a gente também sabe, a gente procura corrigir. Mas há injustos nessa terra, e sempre houveram, sempre existiram, que eles não estão nem aí. E aí é nesse momento que nós falamos, Deus, o Senhor está vendo. E a gente está olhando e está vendo injustiça em tudo quanto é lugar. É bem prático, quando você vê uma senhora de 54 anos, com brutamontes, né, com seu joelho em cima das costas dela, segurando o braço, quase quebrando. Pessoas despreparadas para fazer isso. Porque a mulher estava vendendo alguma coisa ali na calçada.
Você fala, meu Deus, isso é injustiça demais. Quando a gente vê esses vídeos de um assaltante que depois do jovem ter dado o celular para ele, roubou o celular, entregou e com medo saiu. Eu vi um vídeo assim, ele está saindo para cruzar do outro lado. O noiado cheio de droga vai lá e dá um tiro na nuca do camarada que já tinha dado o celular para ele. Então essas coisas despertam em nós um senso de justiça. Meu Deus, dá vontade da gente fazer justiça com as próprias mãos. Se nós temos um pouco de senso de justiça, imagina Deus. Então Deus é misericordioso, mas Deus é justo. E haverá um dia que Ele vai fazer eu costumo dizer isso, né, que é um passa-régua, fecha a conta, que agora eu vou acabar com esse negócio na terra. Está prometido, vai acontecer. Tudo que Deus fala acontece, Ele está tendo misericórdia. Vai acontecer o dia da ira, o dia da justiça do Senhor se abaterá sobre toda a terra. A igreja não entrará nesse juízo, porque nós já estamos debaixo do juízo que foi colocado sobre Jesus, recebemos, e aqui está o fundamento da palavra, diz: essa é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim. Você quer a tua justiça, ou você quer a justiça de Deus? Primeiro que nós não somos justos, né? Não somos, a gente procura ser, mas a gente falha. Você quer a tua justiça para se justificar diante de Deus, ou você quer a justiça que é de Deus? Como Deus é justo também, Ele tem que punir o pecador. Você não é tornado inocente, porque Deus falou assim: olha, eu vou desconsiderar as tuas culpas, eu vou isentar você dos teus erros, eu vou passar a mão sobre você e dizer: olha, eu te defendo. Porque quando você vê aquele texto, se Deus é por nós, quem será contra nós, a gente não entende do que Paulo está falando. É dessa justiça que Deus derramou sobre nós, porque Ele pegou a nossa injustiça e jogou sobre o Filho dEle. Você entende isso? Toda promessa de mudança, transformação e exaltação que Deus faz para Israel, vem para nós. Agora, voltando nesse ponto, Israel nunca mais foi oprimido como nesse tempo aqui, porque Deus prometeu que trabalharia para chegar esse momento em que eles não teriam mais que passar pelo que eles passaram. Em 48 Israel se estabeleceu e se tornou uma potência. Nós já temos quase 80 anos, em 2028 vai dar 80 anos, uma geração, que eles estão lá protegidos, guardados por Deus, se levantam povos contra eles, mas não da parte do Senhor, e levantam e caem. A guerra dos 6 dias comprovou isso. Nações totalmente cheias de armamento da Rússia, e eles só com poucos soldados derrotaram e arrasaram o exército dos inimigos. Milagre, ali foi milagre. Em 2015 caíram milhares de mísseis, jogaram contra Israel. E eles derrubaram todos. E os que não conseguiram derrubar, dizem alguns generais lá do exército de Israel, que parece que bateu um vento e jogou lá no mar. Porque o Senhor está com as mãos sobre eles. E olha que eles não creem na justiça que vem pela fé. Mas é porque Deus prometeu. Se eles têm, muito mais nós iríamos desfrutar. De mais do que eles, Guto. Por quê? Porque nós temos o desejado das nações como nosso justificador. Nós temos o Filho de Deus como nosso Redentor. Nós nos tornamos filhos de Deus por adoção, mas a religião veio e ensinou para nós que nós temos que cumprir coisas, para que daí Deus se agrade de nós, que nós cheguemos diante de Deus e clamemos, supliquemos como esse filho que vem pedir um copo de Coca-Cola, e esse pai está ali pronto para dizer: não, você não merece, você não vai ganhar. E nós temos essa impressão de Deus, não cremos que Ele é galardoador, não cremos que Ele é presenteador, não cremos no que Ele fez, porque Ele deu o seu Filho para morrer por nós, e nós vamos pedir para Ele, nós pedimos como se Ele não quisesse dar. A nossa fé é pequenininha. E é por isso que nós temos que mergulhar nesse conceito de justiça, que é a justiça que está sobre nós, que
que é o declarar de Deus sobre nós, que nós somos inocentes, e além disso, muito mais, nós somos filhos, herdeiros, e nós podemos pedir o que quisermos, e Deus vai conceder por causa do amor que Ele tem por nós. Mas quando falamos assim, nós pensamos assim, mas isso não tem acontecido, pastor, não é bem assim. Depende da vontade de Deus, a vontade dEle que nós sejamos abençoados, esta é a verdade, nós temos que crer. E mergulhando numa palavra dessa, eu fiz a comparação com Israel, trago para a igreja, porque nós não somos judeus. Se Deus está fazendo com eles, inclusive nos dias de hoje, muito mais conosco, que já aceitamos essa justiça. Há uma palavra de Paulo, em Romanos 10, no verso 4, diz que eles rejeitaram a justiça que vem de Deus, e procuram estabelecer a deles. Bom, a promessa está funcionando sobre eles, Deus está guardando, mas em relação às coisas espirituais, eles estão meio que de portas fechadas. O acesso a Deus nas questões espirituais está bloqueado, porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Pode fazer ritual, pode matar bezerro, pode tentar fazer o templo novo, não haverá comunicação de Deus na justiça própria. A comunicação direta com Deus é pela justiça que vem pela fé no Filho de Deus. É sobre isso que temos falado, é sobre isso que temos pregado, e eu queria convidar você a mergulhar nessa realidade. Você consegue entender? Abra só um texto, em 2 Coríntios 5, que nós temos citado, para você fazer relação com esse 17 aqui. Essa é a herança que eu dou para vocês, Israel. E a minha justiça, ou a sua justiça, que vem de mim. Vocês são declarados justos por mim mesmo. 2 Coríntios 5, porque tem que fazer uma leitura, irmãos, Israel, igreja. Nós não somos o novo Israel de Deus, nós somos a igreja do Senhor Jesus. Deus ainda vai tratar com Israel, vai terminar o plano dele com eles. Nós somos o apêndice, nós somos o parênteses. 2 Coríntios 5, a gente sempre tem lembrado desse texto. Do que se trata essa promessa de Deus de não cobrar mais, de não repreender mais? Se trata de Deus deixar passar os nossos erros e pecados como se Ele não visse? Não. Se trata de que Ele castigou o seu Filho por nós. Se trata de que Ele permitiu o seu Filho morrer por nós. E Ele morreu por quê? Porque Ele recebeu os pecados sobre Ele, nossos pecados. Toda a nossa injustiça foi colocada sobre Ele, e nós estamos perdoados até o fim da nossa vida. Você acreditando nisso, vai mudar o teu comportamento, inclusive na caminhada com Deus. Porque quem se sente rejeitado, se rebela. Quem se sente desprezado, quer atacar. Quem se sente amado, querido, abraçado. Mas houve um preço, alguém pagou um preço. Alguém pagou um preço por mim. E essa é a fé cristã. É nisso que nós estamos fundamentados. E não em fazer, deixar disso, deixar daquilo, deixar daquele outro, para que Deus nos receba. Isso aí é uma consequência de relacionamento com Ele. Você consegue entender isso? Não é causa para Deus te abençoar. E a diferença da religiosidade é essa. Nós colocamos a nossa justiça como causa para Deus abençoar. Nós colocamos a nossa falha como causa para Deus não nos abençoar. Ainda estamos na velha aliança. Fomos ensinados assim. Mas nós não estamos mais nessa aliança. Nós estamos nessa nova aliança em que Ele nos declara justo. Olha aí, o verso 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. A aquele, a minha está craseado, que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Amém? Ainda há tanta coisa ruim na terra, porque nós não acreditamos. Nós poderíamos ter mudado muita coisa. A nossa oração já mudou muita coisa. A nossa oração já foi forte e foi batalha. Eu acho que nós ainda não nos tornamos, como dizem alguns,
uma nação socialista? Porque tem muita oração depositada aos pés do Senhor. Não sei até quando vai durar. Mas se a gente conseguiu, com essa fé fraca, né, porque para orar pela nação você tem que jejuar, tem que se purificar, não pode nem se deitar com a sua mulher, para daí você ir lá e levantar as mãos para que Deus ouça você, está baseado na tua justiça e não na justiça dele. Mesmo assim nós temos conseguido coisas. Imagine se nós acreditássemos nessa justiça aqui. Que Deus só nos ouve por causa de Jesus, porque no final das orações a gente fala, em nome de Jesus. Aí Jesus olha e fala assim, bom, eles não fizeram do jeito certo, mas eu ouvi por causa do nome do meu filho. É uma oração imperfeita que nós fazemos. É uma oração fraca. Porque Jesus disse, vocês farão as obras que eu fiz e farão maiores ainda. Cadê? Nossa fé foi enganada. Se a gente volta para a fé verdadeira, eu creio, irmãos, que até a nossa sombra poderá curar pessoas. Porque não estamos baseados em nós. E vendo esses milagres, vendo essas maravilhas de Deus, com certeza, esse amor derramado, nós vamos nos apegar cada vez mais a esse amor e querer mais de Deus sobre a nossa vida. Porque a outra via faz com que a gente, ora esteja salvo, ora esteja condenado, ora esteja bem com Deus, ora a gente não está bem com Deus. Olha, você não está bem com Deus em determinados momentos do dia ou do ano, porque você não crê direito, e Ele está te ensinando como crer, porque Ele disse, eu virei e farei morada em você. Para só um pouquinho para pensar, deixa eu te falar, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão dentro de você aí, agora, não importa se você disse um palavrão lá fora, se a semana você fez o que não devia, olhou o que não devia, Ele não sai de você, por essas coisas, porque Ele não entrou em você, porque você não fazia essas coisas, Ele entrou em você porque você creu no Filho de Deus que derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Essa é uma verdade maravilhosa, irmãos, e a gente aqui por causa de culpa se desconecta de Deus, mas Ele está em nós, é só você tirar todas as coisas da tua frente e colocar Ele. Sabe aquele momento que você escuta um hino, que você dobra o teu joelho para orar, que você para, você vê que Ele está ali, Ele não está longe de você, e o teu clamor é ouvido, porque tem promessa para a tua vida, tem promessa de você fazer coisas maravilhosas. Eu convido você para que nós creiamos, em meio a esse turbilhão de coisa, creia, que a justiça de Deus está sobre você, que Deus está em paz com você, que você está em paz com Deus, que você pode orar, hoje aqui, juntos, ou hoje à tarde, ou amanhã durante a semana, e orar com fé para que as coisas mudem, e nós vamos unir a nossa fé, e eu sei que grandes coisas, como nós cantamos, ainda estão por vir. Se não aqui, e eu acredito que aqui ainda, na tua vida, na glória, porque o melhor Ele já conquistou para nós. Amém? Vamos orar? Glória a Deus. Debaixo, pode ficar sentado, só baixa a sua cabeça. Nós vamos orar. O que o senhor quer que nós ore, pastor? Essa palavra serviu para você? Você entendeu alguma coisa? Veja o Deus que promete fazer coisas tremendas a uma nação que ainda nem aceitou o seu filho. E você que aceitou? Quantas coisas maravilhosas o Senhor tem para realizar na tua vida? Sabe o que nós mais precisamos hoje? É consolo para o nosso coração. Porque muitos perderam familiares, amigos. Depois do consolo, que a esperança se instaure de novo sobre nós e nos encha essa esperança que traz força para as nossas vidas e fé para continuarmos a orar, para continuarmos a crer, continuarmos a clamar, continuarmos a caminhar na presença dEle com alegria e desfrutar da vida, porque Ele tem vida abundante para você. Se Ele fez em Israel, por causa do nome de Jesus, Ele fará na tua vida. Ore com fé, ore crendo que você recebeu, ore crendo que Deus está mudando essa circunstância, em nome de Jesus. Senhor Jesus, nós queremos render a nossa vida ao teu altar nessa hora, e confiar nessa palavra. O Senhor disse que a herança que viria sobre Israel, e eles já desfrutam, é a tua promessa, e a justiça que o Senhor traria sobre eles.
teu plano continuou, a justiça o Senhor já conquistou, basta só eles reconhecerem. Mas nós que já reconhecemos, nós queremos abandonar a nossa justiça própria, desfrutar das tuas bênçãos como um paizinho querido que és, pela fé na justiça que o Senhor derramou sobre nós. O Senhor não nos declarou justos e inculpados, porque o Senhor é só misericórdia. Não, porque o Senhor é justiça. E a tua justiça o Senhor fez cair sobre o teu Filho. E ninguém tem maior amor do que esse, de dar a sua própria vida por aqueles que são seus amigos. Nós recebemos, Senhor, nós aceitamos, nós comemos a tua salvação na Santa Ceia, nós trazemos para dentro de nós e queremos, Senhor, nos encher das verdades que vêm disso. Senhor, consola o coração dos teus servos e servas, da igreja, no mundo todo. Senhor, que a desesperança seja trocada pela esperança que nós sempre cultivamos, no poder que o Senhor derramou sobre nós. Senhor, enche nosso coração de fé, para continuarmos a caminhada, para continuarmos a levantar a nossa voz e orarmos, e declararmos vitória, e saúde, e bênçãos no meio do caos, porque não vivemos por vista, mas vivemos por fé. As coisas que se veem são transitórias, passageiras, mas aquelas que nós não vemos são eternas. A tua bondade, a tua justiça, a tua misericórdia, o teu amor, a tua salvação. Muitas vezes nós não estamos enxergando e o Senhor está salvando. Meu Deus, enche o nosso coração de fé, nós possamos levantar as nossas mãos e continuar a declarar palavras de vitória sobre esta cidade, sobre esse estado, sobre esse país, sobre os nossos familiares, sobre os nossos amigos. Que o teu filho e a tua filha, Senhor, não fique com a dúvida na hora em que um amigo, na hora em que um familiar vier contar: meu filho morreu, minha mãe morreu, meu pai morreu. Que o teu filho não fique de boca fechada, sem palavras para declarar, porque ele mesmo não sabe o que está acontecendo e duvidando. Não, que ele abra a sua boca e dizer: Deus está no controle, confia em Deus. Ele não vai desamparar no vale da sombra da morte, Ele vai te consolar, Ele vai te levantar, Ele vai te dar forças para passar por isso. A morte não é o fim. Que o teu filho e a tua filha não tenha, Senhor, a sua voz embargada pela dúvida e pelas palavras do inimigo. Tenha se levantado para dizer: onde está o teu Deus? Onde está Deus? Senhor, nós cremos que o Senhor reina e governa sobre todas as coisas. Vamos continuar declarando que o Senhor é Senhor de todas as coisas, Senhor da terra, Senhor do céu, Senhor da igreja, Senhor de Israel e de todos os que clamam a Ti. Te louvamos, Senhor, te exaltamos na beleza da Tua santidade, da Tua majestade, e nos revestimos da Tua justiça, em nome do Senhor Jesus. Amém? De cabeça baixa ainda, talvez para alcançar alguém que ouça essa live, você que ainda não entregou a tua vida para Jesus, a esse Senhor que promete e cumpre, a esse Senhor que já morreu na cruz para te resgatar e te tornar justo. Basta você orar e dizer: Senhor, eu te recebo como o único Senhor e Salvador da minha vida, que a tua justiça conquistada na cruz esteja sobre mim. Imediatamente Ele virá morar em você e vai te levar a conhecer o seu grandioso amor. Faça essa oração, entregue a tua vida para Cristo, ainda há tempo, a porta da graça está aberta ainda. Entregue sua vida para Ele e deixe Ele governar a sua vida. E você que já entregou, continue a confiar, em nome do Senhor Jesus. Amém.